O tema da nossa mensagem: meu Salvador. Diga comigo, meu Salvador. Diz para você mesmo. Diz para você mesmo. Diz para você, meu irmão, minha irmã. Meu Salvador, Ele é único. Ele é Senhor. Salmo 27, do versículo 1 ao 4. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Todos conhecem o rei mais poderoso e famoso de Israel, que é Davi. Davi enfrentou várias batalhas quando ele escreve esse salmo. E eu quero fazer um paralelo. Eu estava meditando e analisando a história daquele jovem. Imagine você, um jovem. Vou contar uma história e depois eu faço uma aplicação. Não quero demorar, porque Deus falou, o Senhor falou no nosso meio. Então tem que ter libertação, tem que ter salvação, tem que ter transformação, tem que ter cura. O nosso coração não pode estar pegado lá fora, porque os inimigos do homem, irmãos, é o diabo, a carne e o mundo. Conheci um jovem que não teve a referência de um pai, de uma mãe. Conheci um jovem que viu o pai falecer, a mãe falecer, e ele participou de todo aquele processo sem referência. Ele conheceu muito bem, irmãos, tudo aquilo que é contrário. A mídia tem um celular aí na mídia aí, pessoal. Mas daqui a pouco ele acaba. E aquele jovem tinha tudo para dar errado. Fala comigo, errado. Ele viveu acepção. Ele viveu momentos tão difíceis, irmãos. E ele chega ao momento da caminhada que ele precisava de um Salvador. Ser cristão, irmãos, não é uma opção. Ser cristão é um plano de Deus para a vida do ser humano. É o principal. Porque quando nós precisamos de uma salvação, no original, irmãos, aqui no Salmo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha direção. O Senhor é a minha direção. Esse jovem não tinha direção nenhuma. Esse jovem, com o passar do tempo, irmãos, ele vê toda a parentela partindo, e a última parentela dele era a mãe, e parece que tudo acabou, parece que tudo não ia dar certo. Você olha para um lado, para o outro, parece que não tem solução. Parece que não tem solução. E duas coisas acontecem: ou você se perde de vez, ou você não quer viver mais. E esse jovem fez essa escolha de não querer viver mais. Eu estava hoje meditando nessa palavra. E há 40 anos atrás, esse jovem toma uma decisão de tirar a própria vida. 40 anos atrás, aquele jovem toma essa decisão. Ele não bebia, ele não fumava, ele não drogava, mas ele não tinha direção de Deus. Uma pessoa sem direção de Deus, irmãos, você pode ter pai, você pode ter mãe. Se você não aceita a direção dos seus pais, você já quebrou um princípio bíblico. E para aquele que nunca teve, ele não teve princípio. Ele nunca soube o que era um abraço de um pai, de uma mãe. Muitas coisas ele nunca vivenciou. Ou eu escolho perder, ou eu escolho acabar com a vida. Pessoa sem direção. E essa pessoa, irmãos, precisava encontrar o Salvador. O único que muda a nossa alma, irmãos, é Jesus, o centro das emoções. Eu estudo psicologia hoje e nós chegamos a uma conclusão. Eu tenho pessoas aqui que estudam. Se Jesus não tiver na tua vida, meu irmão, nada vai dar certo. Muitos de nós não estaríamos mais aqui, isso é fato. Porque são cada momento e processo da vida que nós não estamos preparados para vivê-los. E aquele jovem tenta essa atitude, mas não sabia ele que Jesus já intercedia por ele. Não sabia ele
que não era o momento dele. Não sabia ele, irmãos, que há 15 dias atrás um amigo dessa altura cai e já está com o Senhor. Não sabia ele que ele tentando pular de um trem, irmãos, Deus o guardou e o livrou. Porque Deus tinha um propósito. E o tema da mensagem, meu Salvador. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura. Salmo 27, nessa tradução. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, pois o seu nome é Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para agradecer, contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Podeis assentar. É interessante, irmãos, que Davi, ele tem uma confiança inabalável em Deus. A nossa confiança não pode estar nos homens. A nossa confiança não pode estar, irmãos, em placa de igreja, em nome de pastores. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor, meu irmão, da vida. E quando fala, meu irmão, Davi, ele viveu os momentos difíceis, ele foi perseguido, ele viveu batalhas terríveis, mas uma coisa ele tinha, que era declaração. Ele declarava no que ele acreditava. E quando ele escreve, o Senhor é a minha luz, preste atenção. Quando você pega uma estrada à noite, a primeira coisa que você faz, você entra no carro, cinto de segurança, você liga ele. O que você liga imediato? O farol. Porque você tem direção. Você tem direção. Porque sem direção você não vence na vida. Sem direção, meu irmão, você vai ser esmagado. Sem direção você não chega a Deus. Os homens na face da terra tentam tirar Jesus de Nazaré do propósito de Deus, mas não vão conseguir, não vão prosperar, porque quanto mais se levanta, mais luz chega na face da terra, porque é o Filho de Deus, aquele que nos amou. Não tem mão humana nisso, não tem nome de igreja nisso, não tem homem nem mulher nisso. Tem Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Uma parte do Criador se fez carne. Não é para ser idolatrado, não é para chegar aqui de limusine, não é para fazer da igreja do Senhor, irmãos, uma casa, irmãos, de espetáculo, mas era para anunciar que existia salvação para o perdido. E olhou e viu um grande povo em trevas. Eu estava lá, você estava lá, e a luz brilhou. Jesus se manifestou para nos salvar, nos libertar. E é interessante que Davi tinha uma consciência de Deus tão pura, que ele sabia o poder da declaração. Quando ele começa a dizer assim: o Senhor é a minha luz, é a minha direção. É a minha direção, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem está me guiando. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem é a minha força. Eu sei quem é meu redentor. Eu sei quem é meu amigo. Mas da boca dele não saía nenhuma palavra contrária. Porque quando sai palavra contrária, você dá legalidade para demônios agir na tua vida. O Senhor é a minha direção. Fala comigo: o Senhor
é a minha direção, a minha salvação. Vamos abrir um parênteses. Tem pessoas dentro da igreja, de uma maneira geral, que ainda não foram salvas, porque elas não dão ouvido à palavra de Deus. É a mesma Bíblia que você tem dentro da sua casa. Elas não se voltam para Deus da maneira que deveriam fazer. Frequentam a igreja, ouvem a palavra, como a parábola do semeador. Todas três germinaram, mas cada processo, quantas subsistiram? Uma só permaneceu. Uma só. E Davi, ele estava tão convicto, que quando ele fala isso, irmãos, os inimigos tinham se levantado, e um dos maiores inimigos era Saul, mas ele não abria a boca para falar uma palavra contra Saul, porque ele sabia, irmãos, que ele tinha direção de Deus. Quem tem direção de Deus é diferente. Quem tem direção de Deus, quando abre a boca é para abençoar, meu irmão. Quando abre a boca tem autoridade, o mundo espiritual abre e as bênçãos se manifestam, porque tem direção de Deus na vida. E ele travando a sua batalha, você está travando a sua. Ele faz mais uma declaração: o Senhor é a força da minha vida. Oh, glória a Deus. O Senhor é a força da minha vida. O meu problema não é com o próximo. O meu problema, meu irmão, não é de socialização com as pessoas. O meu problema é ter a direção de Deus e saber que o Senhor é quem me guia nessa terra. E ele estava convicto: pastor, estou fraco. Assim como você pensa, assim você é, diz Provérbios. Assim como você imagina no seu coração, assim você é. Mas ele, diante da batalha, o Senhor é a força da minha vida. Que vida é esta, pastor? Vamos fazer um paralelo em João 10. Eu vim para que tenham vida e tenham o quê? Abundância. É um tempo de escassez. Irmãos, me ouve. É um tempo de escassez, como o Senhor Deus falou pelo servo aqui. Se você estiver tão interessado nas coisas desse mundo, você vai ficar com as coisas desse mundo. Se você estiver tão apegado às coisas desse mundo, você vai ficar aprisionado nas coisas desse mundo. Eu vou te falar uma verdade: homem algum na nação brasileira fez algo por mim. Quem fez na minha vida foi Jesus de Nazaré. Na sua vida foi Jesus. Não há outro, meu irmão. Vamos tirar toda a idolatria, toda a incredulidade. Jesus tem que ocupar o lugar sagrado no teu coração. Jesus que é o Senhor, Jesus é o pastor superior. Não se negocia, porque você tem luta, tem dificuldade. Não se negocia a tua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra, você está em trevas. Você está em trevas. Mas o salmista, ele tinha a palavra no coração. Voltando aqui: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Pastor, o senhor tem medo de quê? Só de pecar. O medo que nós temos que ter é de pecar. Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Eu tenho que saber que o meu corpo é morada do Espírito Santo. Eu tenho que saber que da minha boca sai bênção e sai maldição. Eu tenho que saber, meu irmão, se o meu coração for puro, todo o meu corpo será puro. Porque, meu irmão, essa pureza vem de Deus para nós, porque Ele é puro e Ele é santo. E o salmista estava convicto. Falta direção.
falta direção. Quantas bênçãos retidas, porque nós estamos às vezes tentando, irmãos, viver a nossa própria vida. Não vai. E o salmista vivia para Deus. Naquele exato momento que ele está escrevendo, ele vivia uma grande luta. E no meio da luta, irmãos, aparece todo tipo de proposta. E o cristão, irmãos, precisa entender uma coisa: proposta certa é a Bíblia Sagrada. Proposta certa é a santidade. Proposta certa é temor. Proposta certa é joelho dobrado. Proposta certa, meu irmão, é santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Proposta certa é quando Deus olha e te vê dentro da tua casa, o que você está fazendo, está falando. Se você está de joelho, se você está orando, você está na direção de Deus. E quem está na direção de Deus prevalece. 40 anos de evangelho eu tenho, e eu vi muitos ficarem para trás, porque não tem compromisso com a palavra, não amam a Deus, não respeitam o próximo, só querem um lugar de destaque. O único que tem que destacar, fala comigo, o único é Jesus. Esse tem que destacar. Esse é a solução, é esse que nos mudou, é esse que nos libertou, e é esse que te põe na direção que conduz aos céus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade. Sai da internet. Sai da internet. Sai dos pregadores de internet. Não fizeram nada por você. Eu sou a verdade que conduz até o meu Pai. Nós não precisamos de outra verdade. Nós não precisamos do ensinamento do mundo. Nós não precisamos do argumento mundano. Porque, pastor, cada um sabe o dia, sabe o momento, irmãos. Quando a luz chegou para ele, a direção chegou, e ele se converteu ao evangelho, e o maior inimigo foi vencido, que era a separação de você para com Deus. E Jesus vem e te une, escreve o seu nome no livro da vida, e te concede vida e vida em abundância. Um convertido de verdade, ele é diferente. Ele não é frequentador de igreja. Ele tem convicção na sua alma quem é Jesus. Um convertido de verdade, irmãos, ele anda na direção da palavra de Deus. Ele pode até errar, mas ele não permanece. Você converteu mesmo? Ou você converteu só de frequentar um culto no domingo? Ou você converteu, com todo respeito, apenas de querer estar no altar? Ou você se converteu apenas de querer cantar? Ou você sempre é daqueles que pensam: eu faria melhor se eu estivesse ali. Se você fizesse melhor, Deus tinha te levantado. Essa é a realidade do evangelho. Chama-se os irmãos de Davi. Todos eram maravilhosos. Mas está faltando um. Tem umzinho lá. É aquele que eles não queriam. É aquele que não deveria ser. É aquele que não pediu. É aquele que não abria a boca contrária. Ele estava apacentando ovelhas. E quando ele aparece, o Espírito do Senhor fala na boca do profeta: é esse aí, ó. É esse aí que eles não querem, mas é esse aí que eu escolhi. É esse aí que vai ser segundo o meu coração. É esse aí que da descendência dele vai vir o Redentor sobre a terra. É esse. Tira os seus olhos de título, tira os seus olhos de aparência, coloca os seus olhos na palavra de Deus, meu irmão. Chega de fracasso, chega de tropeçar, chega de envergonhar o evangelho de Jesus. Todos querem um discurso agradável, todos querem um discurso que não há arrependimento.
Todos querem um discurso, está tudo bem. Pecado é pecado e continua sendo pecado. Não negocia princípios. O motivo da fraqueza de muitos é pecado. É pecado. E quando há pecado não adianta orar não. Quando há pecado não adianta jejuar não. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. Provérbios 28:13. Pecado enfraquece, pecado destrói. E vou te falar uma coisa: Davi tinha a escolha de fugir, ele não fugiu. Para de fugir. Para de fugir. Para de fugir da presença de Deus. Para de fugir do compromisso com Deus. Para de fugir. Quem é realmente o seu pastor? Quem é o que governa a sua vida? Quem é que tem direção da tua vida? Quem é a pessoa? Voltando ao texto, posso ouvir um amém? Eliel, estava mais gostoso você, né? Estão comigo? Vocês estão comigo? Eu só vou pregar o que Deus mandar. Porque Jesus, o Espírito Santo, é o pastor dessa igreja. Pecado continua sendo pecado, pastor irmão. Deixe o ímpio o seu pecado antes que ele morra e se converta ao Senhor. Aleluia, ora por mim aí, pessoal. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim, deixa eu te falar uma coisa: quando há investida tem que haver proteção. Quando há investida tem que haver proteção, porque quando o diabo levanta contra você, meu irmão, diz Isaías, que o Espírito Santo se levanta como uma bandeira em seu favor. Quando há um levante, tem o Espírito de Deus, que ele se levanta ao seu favor. Por quê, pastor? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se essas palmas for para o Senhor, você aplaude direito. Se for para o Espírito Santo, aplauda Ele direito. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é o que te guia na verdade. É Ele. Aleluia. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se levantam contra mim, o Espírito do Senhor Deus se levanta como uma bandeira e nos protege. Porque vem para me destruir, me fazer tropeçar e cair. Mas o meu Deus, segundo a sua misericórdia, poderoso em justiça e em verdade, Ele me sustenta com a destra da tua mão e diz: não temas, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: tu vai prevalecer. Eu sou prova disso. E aquele jovem do qual eu falava, numa segunda-feira, ele sem direção, tenta fazer isso, e o Senhor Deus o livra. Numa terça-feira, 1987, ele não queria Jesus, mas Jesus queria ele. Ele não queria nada mais. E Jesus leva uma pessoa e prega para ele: quero te apresentar o Salvador, que vai mudar a sua vida. Ele é poderoso, Ele perdoa, Ele liberta e Ele muda. E você precisa fazer uma coisa: reconhecer que você está sem direção. E esse jovem, irmãos, é esse que está falando com vocês. Esse jovem, irmãos, quando reconheceu, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Não é coisa de homem, não é coisa de igreja, não é coisa de teologia, papo furado. É coisa
coisa dos céus que muda o interior da pessoa. Coloca ele de pé. E Deus falou com aquele jovem: vou te fazer pregador, vou te levar pelas nações. E tudo se cumpriu. Como eu não vou acreditar? Como eu não vou amar? Como eu não vou respeitar? Mas eu tenho ciência do meu Salvador. Eu tenho ciência, irmãos, que ninguém pode ocupar o lugar dele. Vou te dar um recado. Eu falei nessa igreja e vou repetir, nós estamos ao vivo. Ninguém no Brasil muda a sua história. Você que é membro dessa igreja, toma cuidado com a sua rede social. Não faça apologia, não critique nem partido A nem partido B, porque não tem nada deles aqui. E se você diz que é membro desta igreja, não abra sua boca para falar nem de A nem de B, porque eles não fizeram nada por nós. Aqui não tem um centavo de política, aqui não se negocia, aqui não se vende. Então você que frequenta essa igreja, não relaciona a igreja presbiteriana pentecostal com aquilo que você pensa ou que você faz, porque nenhum deles fizeram nada por nós. Pastor, não concorda, aí é uma posição sua. Eu só não posso ver na rede social. Você pode ser pastor, você pode ser quem quiser, mas você não vai ocupar esse cargo, porque Jesus, irmãos, Ele não veio para isso. A Bíblia diz assim: e o Filho do Homem se manifestou para desfazer o quê? Toda a obra do diabo. Eu estava preso em trevas, a luz chegou. Você estava preso em trevas, a luz chegou. Não foi o candidato A, B e C, não foi partido A, B e C. Por que o senhor está falando isso? A igreja é do Senhor Jesus. A igreja nunca precisou de ajuda nessa área, irmãos. A igreja pertence ao Senhor. Quando a igreja parou de reconhecer o Salvador, aí a igreja se vendeu e corrompeu. E muitos irmãos se corrompem. O meu partido é o que me salvou. O meu partido é o que me libertou. O meu partido é o que me direciona para o bem mais precioso: amar o que Deus ama. Almas! Almas! Estou quase encerrando, estou com saudade de vocês. Ainda que um exército me cercasse, o pior exército é o da alma. O pior inimigo é aquele que você tem que lutar contra ele. E cada um tem. E deixa eu te falar uma coisa, eu vim de uma religião, eu não fui frequentador dela, eu fui consagrado lá. A minha família toda lá. É diferente. Nós viemos de uma religião, irmãos, que eles não tinham o que nós temos aqui: a luz, a direção. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o transformador. Eu vi toda a minha parentela morrer naquela religião, fazendo várias coisas inconvenientes. O que estava de errado? Eles não estavam no caminho da salvação. Eles não estavam no caminho que Deus tinha traçado. Eles estavam no caminho do inimigo. Eu não acredito nisso, pastor. Você está olhando para um sobrevivente. Você está olhando para um que foi consagrado lá aos 3 anos, com sangue sobre a cabeça. Não é fazendo marketing, mas você está olhando para um que o sangue de Jesus o purificou de todo o pecado. Você está olhando para um, meu irmão, aonde o pecado era grande, a graça veio, alcançou, transformou, libertou e colocou de pé. Por isso ele é o meu Salvador. A maior ignorância é não querer Jesus de Nazaré. E um dia eu vivi assim, e
90% dos meus familiares morreram. E a maioria sem aceitar Jesus. E aí, quando você tem essa oportunidade, o seu maior inimigo é a sua própria mente. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Eu já ouvi de tudo, eu já tomei pedrada, eu já apanhei, eu já passei por tantas situações em 40 anos de evangelho, mas a minha confiança está no Senhor. A minha vida está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha prosperidade está no Senhor, a minha redenção está no Senhor. Se há um problema e o Senhor está nele, eu vou sair dele. Eu sei que eu entrei nele, mas eu não entrei sozinho. Eu continuo confiando, eu continuo orando, eu continuo prevalecendo. Essa é a posição de um salvo. Uma coisa é pedir ao Senhor. Para de fazer pedidos errados. Escola bíblica dominical, irmãos, é para toda a igreja, não é para um grupinho. Escola bíblica dominical é para toda a igreja. Virou moda. Culto de oração é para toda a igreja. Reunião de discipulado é para toda a liderança. Eu não sei o que os líderes vão pregar, meu irmão, se eles não cumprem princípios. Jesus cumpria princípios. Eu não vim para fazer a minha vontade. Tem muita gente cheia de vontade. Tem muita gente opressa. Tem muita gente oprimida. Tem muita gente que vem nos cultos, irmãos. Posso falar abertamente? Olha para a cara dele. Dá vontade de chorar. Dá vontade de correr. Dá vontade de vazar diante de ti. Misericórdia. Um salvo é diferente. Um salvo é diferente. Você converteu mesmo? Converteu mesmo? Converteu mesmo? Mas eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Aos olhos do Senhor, o que você é? É aos olhos dele, o que você é? O que você é aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã? Nós somos pecadores. As nossas obras são como trapos de imundícias. Nós não somos nada. E estão pregando um evangelho aí que o homem é o centro. Estão pregando um evangelho aí que você é o centro. Não é o evangelho da salvação, não é o evangelho da transformação, não é o evangelho do meu libertador, não é o evangelho que confronta as nossas vidas. Se você não tem compromisso com Deus, se você não tem compromisso com a casa do Senhor, você está quebrando princípios. E o salmista, ele falava algo tão interessante. Ele reconhece o Salvador, mas uma coisa eu peço ao Senhor. Isso aqui é fantástico. Seu lugar é na igreja. Seu lugar na semana de oração. Seu lugar, meu irmão, é na célula. Seu lugar, meu irmão, quinta-feira é estar aqui orando. Seu lugar é na escola bíblica dominical. Me perdoa que eu vou te falar, mas tem vida que só aparece aqui num domingo à noite. Eu não posso compactuar com o pecado. Eu não posso dizer para você está tudo bem. Eu não posso falar isso para você, mas eu posso te dizer, o meu Salvador tem urgência que você volte para Ele. Não tem como. Ou você é servo, ou você é serva, ou você realmente converteu. Porque se você não converteu, eu estou falando para um público que converteu, aí
Aí você vai me entender. Mas se você não converter, eu vou te falar como que se prova isso muito fácil. O seu comportamento. Você não ama as coisas de Deus. Mas eu acho que aqui é diferente. Fala comigo, é diferente. Não, mas está muito pouco. Que isso? Deixa eu ver de novo. O lado direito está mais convicto do que o esquerdo. Será que é aqui? Deixa eu ver, deixa eu chegar para o meio então, porque o negócio aqui complicou. Fala para mim. O direito está mais forte. O direito está mais forte. Isso aqui é só para descontrair vocês, mas ouve isso aqui. Uma coisa é pedir ao Senhor: é carro novo, é dinheiro, é a maldita teologia da prosperidade, é um cargo, é lugar de destaque. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Buscar, ato contínuo todos os dias, meu irmão. Não é quando tem uma oportunidade, meu irmão, é um ato contínuo. E a buscarei, que eu possa estar na casa do meu Senhor e Salvador todos os dias da minha vida. Meu irmão, eu sirvo a Deus em casa, me perdoa, é mentira. Porque em casa nós estávamos morrendo e Ele foi lá e nos buscou. Nós estamos na presença de Deus em casa, mentira. Porque a Bíblia não mente. Eu fico com a palavra de Deus. Qual tem sido a sua busca? O que você tem buscado? O que você tem buscado? O que nós estamos buscando? Nossa, eu vou numa igreja maravilhosa, eu quero uma palavra maravilhosa. A palavra maravilhosa é essa: o Senhor é o Salvador. Entrega o teu coração para Ele, confia nele e Ele fará. Não põe os seus olhos em instituições, não põe os seus olhos no nome de pessoas, põe os seus olhos no autor e consumador da tua fé. A geração de hoje é uma geração que tem tudo para ser poderosa nas mãos do Senhor. É uma geração, irmãos, que se compreender bem o Evangelho, por onde vocês passarem, você não precisa falar nada, porque um salvo, aonde ele passa, ele tem a essência do Senhor. Um salvo, por onde ele passa, ele sabe que ele é diferente. Um salvo, irmãos, não precisa demonstrar. Por onde ele passa, tem uma essência do Espírito Santo. Tem uma essência que as pessoas observam e a primeira coisa que elas falam, olhar para você: mas você é diferente, você tem algo. Ela quer dizer: você tem algo que eu não tenho, você é diferente de mim, eu quero o que está em você, porque o Salvador encontrou lugar no teu coração. Você que está afastado do Evangelho, levanta do seu lugar e vem à frente. Está falando comigo, está falando é com você mesmo. E quem estiver nos assistindo, levanta e conserta com o Senhor. Quem está afastado do Evangelho, diga um ímpio que deixa o seu mau caminho. Quem está afastado do Evangelho, quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, levanta do seu lugar. Porque se eu for falar quem está na prática do pecado, muitos vão baixar a cabeça. Nossa, eu não gostei daquele sermão. Esse sermão te leva para o céu. O sermão te agrada e te leva para o inferno. Quem está na prática do pecado, deixa o pecado. Deixa ele, porque ele vai te levar a outro abismo, e um abismo mais distante do Salvador. Se alguém no nosso meio que está afastado do Evangelho e quer reconciliar com o Senhor, levanta sua mão onde você está.
Esse é o evangelho puro e simples. Foi o que pregaram para mim, sem glamour, sem um monte de invenções, sem um monte de terminologias, e falaram assim para mim: aceita Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito na palavra. E assim eu fiz. Tem alguém no nosso meio que não entregou o coração para o Senhor Jesus? Todo mundo é salvo, que lindo! Olha para a direita, pessoal. Da esquerda, olha para a direita, aos salvos. Da direita, olha para a esquerda, aos salvos. Mas será que Deus está olhando assim? Será que está lá no céu os anjos falando glória a Deus? Ou será que o Espírito Santo está triste e está batendo na porta do seu coração? Deixa o seu mau caminho, deixa o seu mau caminho, porque só Ele pode direcionar a sua vida. O que o Espírito Santo está falando a nosso respeito? O pecado destrói. Os anos são difíceis, mas o pastor, ele tem a função de advertir, de falar, para que nós venhamos ser despertados. Você que está em pecado, peça perdão a Deus. Que isso, pastor? Peça perdão a Deus pelo seu pecado e deixe. Peça perdão e alcança a misericórdia. Você que tem a prática de sair da igreja e abrir a boca e ficar falando mal um dos outros, peça perdão a Deus, porque a tua boca não está sendo usada pelo Espírito Santo. Meu Deus, eu fui no culto do domingo e tinha um pastor lá pregando Bíblia, 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 Bíblia. Não tinha entretenimento, não tinha uma aparência suntuosa para te impactar, mas tinha o livro mais amado da face da terra, que muda a vida e transforma a vida. É a Bíblia Sagrada, que é o referencial para você permanecer e servir o Senhor. Você que frequenta uma igreja e está afastado dessa igreja, não está em comunhão, porque é moda hoje. Eu não preciso de igreja. Mentira! Isso é mentira, irmãos. Que o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Não é esse bando de homens que estão aí e mulheres que estão aí querendo enganar o povo de Deus. O dono da igreja é Jesus. É esse que é o Senhor, que é o Salvador. Não precisa inventar as coisas para atrair as pessoas. Precisa reconhecer o Salvador, precisa ter vida com Deus, precisa de jejum, precisa de oração, precisa de madrugada, precisa de leitura da palavra de Deus. Porque uma hora que você passa aqui, você vê irmãos dormindo, você vê irmãos viajando, mas na hora que sai ali fora, você vê que tudo é roubado do coração deles. Jesus é maravilhoso demais, gente. Jesus é maravilhoso demais. Vamos ficar de pé.